Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web que eu fiz sobre a obra O Inconsciente de Freud. E se você gosta de psicanálise, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. Bom vídeo! Bom, eu sou Alês Clapp, sou professor e escritor, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. Autor do livro A Pobreza do Analista e outros trabalhos, e organizador da coleção Transformações e Invariâncias, que em 2017 estava no 5º volume. Este ano teremos o seu 6º volume. Atendo em consultório particular aqui em São Paulo, adultos e adolescentes, tanto presencial quanto online. Alguns recados antes. Formação em psicanálise, inscrições quase que encerradas, agora para março, na Escola Paulista de Psicanálise. Nós só temos mais uma vaguinha, só uma vaga. Isso aqui eu pensei que era coisa de vendedor, aí eu fui lá na secretaria, é verdade. A gente só falar, eu não vou falar isso que só tem uma vaga, porque parece conversa de vendedor, né? E não, só tem uma mesmo, não é conversa de vendedor. Então, para quem quiser, se não, só para março. Primeiro semestre só resta uma vaga. Outra coisa, curso online, Introdução ao Pensamento de Freud, comigo, são 30 vídeos, apostila, tutoria, exercícios. Este é um curso online. Também estão inscrições abertas para os grupos de estudo do Instituto Melanie Klein, para Freud e Melanie Klein, para as obras de Freud e Melanie Klein. E também inscrições abertas para o programa de atendimento em psicanálise da Escola Paulista. E as nossas publicações também estão com 50% do desconto, com tempo limitado. Visite o meu site, assine um canal. Uma dica importante, todos os webinários do ano passado estarão disponíveis no canal, mas este também, tá? Então, para quem quiser depois acompanhar o que já rolou o ano passado, este ano, mais este webinário, a gente vai disponibilizar tudo lá no canal. Então, vamos lá. O tema de hoje é o inconsciente. Eu já falei sobre esse tema, principalmente na interpretação dos sonhos, e nos instintos e suas vicissitudes. Como eu já explanei bastante esse tema na obra do Freud, e neste artigo Freud vai fazer um pequeno apanhado da sua obra, eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais ampla, que é fazer um apanhado da noção de inconsciente em psicanálise, em Freud, em Klein e em Bion, tá? Dentro de uma linha de raciocínio. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Bom, a noção do inconsciente, o Freud vai dar de uma forma muito feliz o nome inconsciente para, e ele utiliza a palavra Unbewusst, que em alemão significa desconhecido. Freud é muito feliz quando ele escolhe esse nome, né? Desconhecido. E como diz o Peter Gay, Freud não lia Freud, ele tentou transformar a vida toda o desconhecido em conhecido, né? Que é onde estará o id, estará o ego. Não é bem isso, mas é um movimento muito forte do Freud, que é o que eu vou apresentar agora. Né? Porque se a gente fizer uma aproximação daquilo que nos é desconhecido, a gente vai chegar próximo, talvez, da palavra mistério. Uma palavra um pouco mais fora do contexto psicanalítico, mas eu resolvi trazê-la porque o desconhecido pode se tornar conhecido, e o mistério, numa tradição mais filosófica, ela implica algo que mistério fica. Então,
temos esta noção de desconhecido como um mistério, que vai ser retomado mais ao fim dessa apresentação. Então, inicia-se com a palavra desconhecido, eu faço uma pequena aproximação com o mistério, e aí vamos ver o que aconteceu com esse tal desconhecido. Primeiro, que, apesar de Freud ter chamado inconsciente ou desconhecido, o inconsciente de desconhecido, ele, desde o início, ele supôs que o conhecia. Conhecia no seguinte sentido, ele, logo nas suas primeiras obras, ele disse, o inconsciente é fruto do reprimido, do recalcado. Mais adiante, no outro webinário, eu vou me aprofundar na questão do recalcado, mas quando a gente viu no webinário sobre a história da psicanálise, o Freud ele vai tentar, a palavra inconsciente ela nasce a partir da palavra subconsciente da psiquiatria francesa, do Pierre Janet. O Freud muda um pouco a questão para... Alguém está falando que o áudio está baixo, eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Melhorou? Melhorou o áudio? Ok. Então, se os demais estourarem, é só abaixar um pouquinho, tá? Aí, se começar a estourar, abaixa um pouco. No de vocês, não no meu. Então, e o Freud vai utilizar, e também isso no Janet tinha essa mesma acepção, de alguma coisa que eu, em mim, resolvo deixar de lado. É a mesma acepção em Freud. Só que em Janet chamava subconsciente, né? Aí tinha uma questão de automatismo, etc. E o Freud vai chamar de inconsciente. Então, o reprimido é deixar de lado. Então, o nosso desconhecido é aquilo que nós deixamos de lado em algum momento em nós mesmos. Portanto, se a gente se aproximar da palavra desconhecido, já deixou de ser um tanto que desconhecido. É desconhecido para o sujeito, mas não para quem investiga. Isso é uma noção importante. O mistério, ele é um mistério para quem investiga, ele é um mistério em si, e a partir do momento que o Freud usa essa palavra dentro do contexto, ele é um desconhecido para o sujeito, mas não é um desconhecido para o analista ou o médico, na época eram médicos. Mais para frente o Freud, e ele vai fazer uma série de desdobramentos que nós já vimos lá nos 3 ensaios da sexualidade, porque o Freud traz a teoria do trauma, ou seja, o inconsciente seria formado por traumas sexuais. O Freud sempre achou que o inconsciente era sexual, tanto da sua teoria da sedução, ela não dá muito certo, e aí ele entra com a teoria da sexualidade infantil, portanto o inconsciente passa a ser formado pela sexualidade infantil, sempre mantendo a noção de que na interpretação dos sonhos, o Freud expõe como funciona mecanicamente o inconsciente, ele faz esta proposição. Então, já no final da primeira tópica, o Freud não sabe qual é o conteúdo do inconsciente, mas do ponto de vista de estrutura e um pouco mais adiante na obra do Freud, ele vai trazer a noção de repressão primária e repressão secundária, sendo que repressão primária seria aquilo que nós nunca poderemos saber. É aquilo que um dia nós já soubemos, deixamos de lado, e a partir desse momento se torna inacessível. E repressão secundária é aquela que no processo analítico pode ser conhecida. Eu acho que esta noção é a primeira
é uma das primeiras formulações efetivamente epistemológicas do Freud em devolver um pouco ao inconsciente a noção de mistério, aquilo que nem o médico ou o analista, na época eram os médicos que exerciam psicanálise, poderiam saber. Então, se inicialmente o médico sabia o que era o inconsciente, é a primeira vez que, declaradamente, em termos epistemológicos, nem o médico pode saber que está no inconsciente, ainda que o Freud faça uma asserção do que seria isto que está inconsciente para sempre, ou repressão primária. Uma outra questão importante é que quando Freud ele iguala, durante muito tempo na sua obra, repressão inconsciente, é importante a gente entender a repressão como uma questão da representação. Portanto, o inconsciente ele é formado por representações. Ele é formado por representações de palavras, que podem ser visuais, auditivas, mas sempre de representações. O inconsciente funcionaria na base da representação. Mais adiante, alguns autores vão se debruçar sobre a impossibilidade do inconsciente conseguir se expressar através de representações. Mas ali em Freud, a noção de inconsciente está muito ligada à noção de representação, portanto, só pode ser inconsciente alguma coisa que um dia já foi consciente. Então, é esta ligação entre a repressão e o consciente. Só pode ser reprimido aquilo que algum dia foi consciente. E nas primeiras formulações do Freud, ele já coloca que é o consciente ou o eu que faz essa repressão. Portanto, o inconsciente, este desconhecido, é um fruto do próprio eu. É um fruto do próprio sujeito. Estão acompanhando até aqui? Tudo bem? Ok. A repressão, ela é sempre ligada à sexualidade infantil. É o que entrou no lugar da questão da teoria da sedução. Portanto, como eu venho afirmando, o inconsciente freudiano, apesar do nome desconhecido, quando a gente termina a obra do Freud, a gente fica com uma sensação de que ele é muito bem conhecido. Ele só é desconhecido ao sujeito. Eu acho que em 2 pontos da obra isso fica mais claro em Freud, quando ele devolve um pouquinho a noção de mistério, é quando ele coloca a questão da repressão primária e da rocha da castração, aquele ponto onde a análise não consegue mais avançar, mas ele já sabe que aquilo é fruto da castração. Portanto, é um desconhecido conhecido. Eu não sei exatamente do que se trata, mas é um conhecido desconhecido. A Luciana pergunta do Édipo é a sexualidade infantil. É onde eu estou colocando aqui, sexualidade infantil. Sexualidade infantil é o Édipo. Tá? Eu tratei bem esse assunto no webinar dos 3 ensaios da sexualidade. Mas aí veio uma senhorazinha, danadinha, chamada Melanie Klein, senhora Klein, e ela vai fazer uma formulação, que é diferente da formulação freudiana, porque na formulação freudiana do inconsciente, eu tenho
fundamentalmente ligado à questão da representação. São palavras, deslocamento, condensações, como nós vimos no seminário de Webb sobre a interpretação dos sonhos. Mas a senhora Klein, ela vai nos trazer o conceito, ou colocar pelo menos em primeiro plano, a noção de fantasia. Ela vai operacionalizar a questão da fantasia e os kleinianos vão definir a fantasia como a elaboração imaginativa da função corporal. A elaboração imaginativa da função corporal. Quando a senhora Klein, ela nos traz que não se trata mais de um inconsciente de representações apenas, elas estão lá, mas inclusive em Klein elas não são tão operacionais como em Freud, mas sim a noção da fantasia muda o estatuto do que nós entendemos do que é habitado o inconsciente. Ele já passa a ser habitado de um ponto de vista mais imagético, não tanto de palavras, vamos colocar assim, de uma forma muito pedagógica, né? Porque a noção de representação, ela remete ao Herbar, do século XVIII, se não me engano, XVIII, que nós vimos lá no seminário de Webb sobre a história da histeria. E a partir daí, o inconsciente, ele é um inconsciente puramente de fantasias, mas a senhora Klein, ela vai começar a estudar essas fantasias. Ela começa estudando crianças, né? Ela é analista de criança, e ela começa a estudar essas fantasias através do brincar. Eu vou me aprofundar um pouco na questão kleiniana, porque não foi tão trabalhado nos nossos seminários. E ela e muitas vezes as crianças não falavam. A gente tem, por exemplo, o caso Dick, que é um menino que sequer desenvolveu a linguagem. Então ela tem, para trabalhar, brincar, desenhar, a própria expressão corporal da criança, a forma como ela corre pelo consultório, como por exemplo no caso Dick. Então, o ferramental freudiano de palavras do tipo o que te lembra isso, o que te lembra isso, fazer essa livre associação, portanto não se torna tão operacional como a criança. Você não põe uma criança num divã e fala fale-me o que vier à sua cabeça. Não funciona assim. Então, a fantasia é um instrumental que os kleinianos desenvolvem para poder trabalhar. E aí a gente descobre que, para trabalhar, o que um analista faz? Ele investiga ou explora o inconsciente. E qual é o ferramental que ela desenvolve, portanto? É a noção de fantasia, que é a elaboração imaginativa da função corporal. E a Klein vai dizer que aquela brincadeira, aquele desenho, aquela forma como a criança se espalha no consultório, ela age com os brinquedos, é uma expressão da sua fantasia. Tá? Existe uma diferença conceitual entre a noção freudiana de fantasia e a noção kleiniana de fantasia. O Freud ele vai definir fantasia em dois momentos. No primeiro momento, ele vai definir fantasia logo num artigo pequeno depois dos 3 ensaios da sexualidade, como a versão que o paciente dá para a sua vida, ou a versão que o paciente dá para a sua história, ou a versão que o paciente dá para os fatos da sua vida. Tá? Não é a mesma que a Melanie Klein dá. Tá? Outra coisa, o Freud ele vai definir e operacionalizar, a partir do Homem dos Lobos, a noção de fantasia cena primária.
que seria um tipo de cena que apareceria na mente das pessoas, e a partir destas cenas, as pessoas reagiriam a elas, e por aí começaria uma série de desenvolvimentos. Por exemplo, a cena primária, ou seja, o Freud sempre insistiu que os filhos viam os pais em coito, e a partir dessa visão dos pais em coito, desenvolveriam-se neuroses. Como? Né? Não dava para provar muito bem isso. Ele desenvolve a noção de fantasia nesses termos, né? Onde, independente se você viu ou não os seus pais trepando, você nasce com a imaginação de que eles trepam, usando umas palavras mais coloquiais. Então, é um outro tipo de noção de fantasia. Mas a partir daí a gente já vê que ele já está caminhando para a noção de inconsciente lá próximo ao id. Mas Melanie Klein ela vai trabalhar nessa noção de fantasia muito mais próximo dessa elaboração imaginativa da criança. Tá? Mas isso é uma primeira fase da Melanie Klein. Conforme os seus estudos vão avançando, ela vai organizar essa fantasia da criança, que à primeira vista estaria muito ligada ao complexo de Édipo, em termos de posições. Mais para frente, nos webinários, eu vou desenvolver melhor essas ideias, que são a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. Tá? Que é uma posição, é uma defesa frente a uma angústia. Né? E a Melanie Klein ela fala de duas angústias básicas. A angústia paranoide, ou seja, a angústia que eu sinto de ser atacado por alguém, né, um bicho-papão, ou alguma coisa, ou a angústia de ter feito mal a uma pessoa que eu gosto, ou seja, a culpa. E ela vai dizer que essas duas posições organizam fantasias básicas no ser humano. Portanto, né, o inconsciente, ele passa a ser novamente conhecido. Se a noção de fantasia que ela trouxe dava uma abertura maior para a noção de inconsciente como desconhecido, as noções que ela retoma de posição fazem com que o inconsciente, que era um desconhecido, passe a ser novamente conhecido. Tá? A primeira posição é esquizoparanoide. Tá? Acompanhar essa passagem da noção de fantasia em Klein, pelo menos tiveram uma pequena insight em relação a esse ponto? Tudo bem? Ok? Aproveitando uma pergunta que está aí, se ele pode ser visualizado, fora da noção de consciente, aí eu vou fazer também uma história sobre a questão consciente-consciente em Freud e em Klein. Em Freud, a noção do inconsciente sempre vem depois do consciente. Primeiro alguma coisa é consciente, depois ela é inconsciente. Sempre. Sempre. Nada pode ser inconsciente sem primeiro ter sido consciente. Certo? Bom, a noção de inconsciente em Klein, ela é diferente. Porque ela nasce da elaboração imaginativa da função corporal. Portanto, ela não precisa ter sido primeiro consciente. A fantasia primeiro é inconsciente, para depois advir a consciência. Tá? Grosso modo, nós podemos dizer isso. Que primeiro ela é inconsciente, depois ela se torna inconsciente. Por isso o nome fantasia inconsciente. Então, essa é uma diferenciação muito grande entre Freud e Klein. Tá? Qual é a ordem de como essas coisas se dão?
Sim, o Leonel, é um paradigma só, não tem dois. Klein é desse jeito que funciona. Primeiro fantasia, depois consciência, para qualquer pessoa, qualquer idade, ponto. Ok? Não tem, são duas epistemologias diferentes. Tá? Ainda que os cleidianos sempre insistam que são freudianos, todos os psicanalistas são, porque todos nós investigamos o inconsciente, a questão é como fazemos isso e o que nós enxergamos a partir das nossas investigações, são dois métodos de trabalho que são diferentes. Ainda que qualquer livro que você lê de Melanie Klein vai dizer que é o mesmo, da Hannah Siegel, que é uma pós-kleiniana, ela vai dizer que o método é o mesmo, só que não. Só que operacionalmente não. Ok? Aí eu vou fazer só uma pequena abordagem do Winnicott. Tá? Eu não vou me aprofundar, mas o Winnicott ele traz uma noção que eu acho muito interessante e que epistemologicamente difere muito de Freud e Klein, que é a noção de criatividade. Por dois motivos, né? Quando o Winnicott desenvolve a teoria do verdadeiro e falso self, o verdadeiro self é o criativo, é o que age no mundo, é o que dá significado ao mundo. Portanto, é um movimento de dentro para fora e é um movimento que a gente pode chamar de um sujeito. Não vou fazer acepção de sujeito em filosofia, não vou fazer acepção de sujeito em Lacan, simplesmente sujeito-objeto. É um sujeito que age sobre um objeto mundo. E ele seria um verdadeiro self se fosse criativo e falso self se não fosse criativo. Eu sei que a teoria é muito mais complexa que essa, as noções são muito mais complexas que essa, mas o único ponto que eu quero pegar aqui é que o inconsciente ele passa a ser um agente. Tá? Ele passa a ser um agente. Em Freud e Klein, ele mais ou menos tem uma noção de uma coisa mais passiva. Né? Não necessariamente criativa. Mais precisamente, em Freud e Klein, toda a noção deles é reativa no sentido de que eles são baseados em defesas. Freud sempre é um conflito do qual eu me defendo, e Klein sempre é uma angústia da qual eu me defendo. Então, a noção de relação da pessoa com seu inconsciente, ou da mente do sujeito, da mente, sem sujeito, da mente, é de conflito. O sujeito sempre está em conflito. Né? A pessoa sempre está num conflito. Ou consciente, inconsciente, consciente para consciente, ego e de ego, posição, sempre é um conflito. E aqui, em Winnicott, principalmente quando a gente fala em criatividade, perde essa noção de conflito. Ainda tem uma noção de defesa, mas a noção de criatividade, ela está fora dessa noção de conflito. Em Freud, por exemplo, criatividade está muito próximo de sublimação, que é o que eu posso fazer para me ver livre da castração. Então, é a solução para um conflito. Em Winnicott, é um inconsciente que originalmente ele é criativo. Tá? Então, já começa a mudar a visão um pouquinho ali em Winnicott sobre a questão do inconsciente. Né? Pode existir, a gente tem angústia, a gente tem tudo, mas entra esse elemento que eu diria que é original ali em Winnicott. Aquilo que é reprimido necessariamente causa angústia, sim, porque senão não estaria reprimido. Né? A gente reprime porque nos causa angústia, por isso que está lá, dentro da epistemologia freudiana. Acompanharam até aqui?
que agora eu vou fazer uma mudança um pouco maior em relação ao que eu venho tratando. Tudo bem? Então a gente tem aí um desconhecido que é conhecido, ele é sempre conflituoso, ele é baseado em defesa, representação, fantasia, e aí a gente começa a ver alguma coisa de criatividade ali em Winnicott. Quem se defende é o ego, né? Que usa a defesa do recalque. A gente vai ver isso melhor no webinar do recalque, que é daqui a 2 meses, tá? Isso eu retomo com bastante carinho daqui a 2 meses, tá, Luciano? Ok? Então tá bom. Consegui passar a noção de que o inconsciente, que era um desconhecido, meio que virou não tão desconhecido assim? Até agora? Que essa era a minha tese principal aqui no webinar. Bom, aí a gente vai para um autor chamado Wilfred Bion, que ele nos devolve um pouquinho a noção de mistério, para não dizer muito a noção de mistério. Porque se em Freud o inconsciente é um conteúdo que um dia foi consciente, e portanto pertence à pessoa, se em Freud, se em Klein, a fantasia e a elaboração imaginativa da função corporal, portanto pertence à pessoa, se eu estou muito didaticamente, só pegando uma única singularidade do Winnicott, respeitando que aqui eu deixei um monte de coisas de fora, né? Perdão, se tem alguém que entende de Winnicott aqui, foi só para dar uma pincelada. Mas pertence à pessoa, nós vamos ter eu já falei do inconsciente sujeito, nós vamos ter uma pessoa, o Bion, que ele vai dizer o seguinte, vou ficar nessa imagem por enquanto, que o pensamento vem antes do pensador. O pensamento vem antes do pensador. Segunda coisa. Captaram a primeira coisa? Primeiro tem um pensamento, depois tem um pensador. Não é o pensador que cria o pensamento, é o pensamento que busca um pensador, tá? Então, é uma inversão total do que a gente está vendo até agora. Bem claro, é o pensamento que vai buscar um pensador. Portanto, um pensador só existe para pensar um pensamento que é anterior a ele. Dito isto, ele coloca uma segunda coisa. E ele vai buscar isso em Kant, na noção de coisa em si. Porque ele vai dizer que a coisa em si, ou O, é incognoscível, portanto desconhecida, e sempre será desconhecida. E, portanto, nesta hora, Bion devolve o mistério para a psicanálise. Né? Porque se conhecer é conhecer alguma coisa, nós somos incapazes de conhecer alguma coisa. Porque esta coisa nos é incognoscível. Então ele faz 2 descentralizações. Uma em relação a continente contido, ou seja, o conteúdo é anterior ao continente, que é o pensador. E segundo, apesar disso, o pensador não vai conseguir pensar totalmente o pensamento. Ele vai fazer aproximações em relação a este pensamento. Mas jamais vai poder pensá-lo por completo. Porque aí ele segue o Kant, segue Kant, a coisa em si é incognoscível. Eu tratei disso eu acho que em 2015, isso está disponível em um vídeo lá no canal eu acho que está no meu canal também, mas se não tiver, está no canal da Escola Paulista, tá? A questão
da transcendência, imanência, coisa em si, do Kant. Tá? Então, assim, colocando em... Né, e só para colocar, ele devolve um mistério à psicanálise. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o inconsciente, nem o meu, nem do meu paciente, nem de ninguém. Eu posso explorá-lo, eu posso, junto com o meu paciente, explorá-lo. Mas, por mais que eu explore, eu não sei. E, portanto, a psicanálise não se trata de saber se o conteúdo do inconsciente é sexual, não sexual, criativo, não é criativo, mas com qual instrumento eu vou explorar esse desconhecido. Com quais ferramentas eu vou explorar esse desconhecido. A questão é a seguinte, imagina que vocês estão no mar infinito. Vocês estão no mar infinito. E a gente pode explorar esse mar infinito. Aí a questão, com qual barco eu vou fazer isso? Com qual vela? Com qual ferramenta? Vou levar equipamento de mergulho? Eu não vou? Como é que eu vou fazer isso? E é isto que a psicanálise necessitaria estudar. Não qual é o conteúdo do inconsciente. Porque, né? Como eu expliquei, é incognoscível. O fato de uma coisa ser incognoscível não quer dizer que ela não possa ser explorada. Esse é um ponto fundamental. Não quer dizer que ela não possa ser explorada. E se em Freud, né, eu vou usar uma palavra que eu ando detestando, mas a psicopatologia implica repressão, em Klein implica defesas, onipotência, onisciência. Em Bion implica não poder pensar esse infinito. Ou o que se pode ser pensado sobre ele, ou alguma aproximação em relação a ele. Né? Eu fiz um webinário no ano passado sobre a grade, né? Onde a gente vai das impressões sensíveis ao cálculo algébrico, e depois ele para. Que segundo Bion, o cálculo algébrico é a maior aproximação que a gente pode fazer da coisa em si. Mas vem de uma impressão sensível, da possibilidade de ter uma impressão sensível, ao cálculo algébrico. É o range que a gente tem para pensar o mundo. E a psicanálise deveria não se preocupar qual é o conteúdo do inconsciente, mas mantê-lo como inconsciente. E sim se preocupar com o instrumental para explorar este mistério. Então a gente vê uma mudança epistemológica fundamental nos autores. E nesse sentido, Bion vai devolver a noção, eu acho que radicalmente, de desconhecido, mantendo-o como desconhecido. Eu vou explorar o desconhecido, mas nem por isso ele um dia vai se tornar conhecido. E, aliás, ele faz uma série de advertências com a sensação de que eu já conheço alguma coisa, porque não passa de arrogância. Porque por mais que eu me relacione com uma pessoa, por mais que eu explore o inconsciente do meu paciente, ou o meu, eu não conheço. E a sensação de que já conheço não passa de arrogância. Então aí tem uma série de consequências ético-técnicas em relação a essa mudança de epistemologia. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Então, só para eu fazer um fechamento aqui, que era mais ou menos isso que eu queria trazer, a gente sai na história, para mim, da noção de inconsciente em psicanálise, de uma afortunada nomenclatura, né, de um bom batizado para aquilo que o Freud estava vendo, um desconhecido. A gente passa por um longo período, e ainda muito psicanalista fazendo manipulações acerca do conteúdo do consciente, a gente tem muito disso por aí, do que é o inconsciente, determinando o que seja ele. Eu acho isso barato, para não dizer trágico. E
a gente consegue retomar esse fio de meada de exploradores do desconhecido, né, a partir novamente de Bion. Né? Então, muito obrigado e até um próximo encontro. Obrigado pela presença de vocês.